Olá, tudo bem? Pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho sobre vícios, garantias e defeito de produtos. A coisa mais frustrante que tem é quando a gente compra um produto, abre aquela TV maravilhosa, gigante, e ela está arriscada, a gente compra alguma coisa e ela aparece com um botão quebrado e assim por diante. Então, o que a gente precisa fazer? Toda relação de consumo, toda aquisição que é feita está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor garante para esse comprador alguns direitos em relação a essas mercadorias ou serviços defeituosos. Nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre prazo. Qual que é o prazo de garantia que o Código de Defesa do Consumidor me assegura? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala em 30 dias para bens não duráveis, ou seja, alimentos, bens de consumo imediato. Nós abrimos uma embalagem de suco, a embalagem de suco apareceu com um musgo, alguma coisa diferente, que a gente sabe que tem coisa errada com aquele produto. E o Código de Defesa do Consumidor fala em 90 dias para os bens duráveis, para TV, uma geladeira, um veículo e assim por diante. Vocês devem estar pensando aí em casa, mas tem garantias de 1, 2, 3 anos prometidas aí no comércio. Essas garantias são as chamadas garantias contratuais, feitas pelo fabricante ou pelo vendedor. Essa garantia geralmente tem algumas limitações, por isso é importante a gente observar muito o manual de garantia que acompanha o produto. Vou dar um exemplo clássico. As garantias de veículo, tem veículos aí com 3, 4, até 5 anos de garantia, mas você precisa observar justamente o quê? Você precisa observar no manual de garantia quais são as condições para ter direito a esse período de 4 ou 5 anos de cobertura. Geralmente para veículo, isso é muito interessante, a garantia só se aplica se você fizer todas as revisões na concessionária dentro do prazo ou da quilometragem indicada. Então, essa garantia contratual, ela está restrita aos termos e condições do manual de garantia. Vamos voltar um pouquinho na questão do vício. Vício é tudo aquilo que prejudica, é aquele dano, é aquele riscado, o produto não está funcionando de uma maneira correta, é tudo aquilo que interfere ou na qualidade do produto ou na sua utilização. Toda vez que isso aparecer num produto, o fornecedor desse produto tem 30 dias de prazo para resolver o seu problema. Caso esse prazo não seja respeitado, o consumidor tem direito à substituição do produto viciado, defeituoso, por um outro igual ou semelhante. Ele tem direito à devolução total daquilo que foi pago, ou ainda ele tem direito à restituição do abatimento proporcional em relação a esse defeito. O que eu quero explicar e quero dar um exemplo com isso? Às vezes você em casa comprou um liquidificador que tem 6 velocidades e só estão funcionando 4. Olha, não me incomoda as 4, é tudo que eu preciso. Então eu fico com aquele produto, mas eu tenho direito a um desconto pelas outras velocidades que não estão funcionando conforme aquilo que foi prometido. Se a gente tiver um vício de quantidade, além dessas possibilidades de devolução integral do preço, substituição por um outro da mesma espécie, o consumidor tem também o direito da complementação. Eu comprei uma mercadoria de 5 litros e essa mercadoria tinha 4,5 litros. Eu tenho direito a exigir que seja complementada essa litragem faltante. Uma questão interessante é sobre o vício oculto. Às vezes, fora desse prazo de 30 ou 90 dias, aparece um vício que não foi de fácil constatação. No caso de vício oculto, o Código de Defesa do Consumidor, ele é extremamente claro, mencionando que a contagem do prazo começa a partir do momento que você tem ciência desse vício. Então, aquela coisa que aparece um pouquinho mais adiante, mas que não tinha como você constatar de imediato quando recebeu o produto, o prazo de garantia começa a fluir a partir do momento que você tem conhecimento desse vício oculto, tá? Uma questão muito interessante para a gente conversar também e que afeta muita gente é o prazo de garantia dos imóveis recebidos na planta. Esse prazo de garantia está previsto no Código Civil, artigo 618 do Código Civil. O prazo de garantia são 5 anos. Lembrando que a partir do momento que o vício for constatado,
o consumidor tem o prazo de 6 meses para fazer essa reclamação junto à construtora ou à incorporadora, tá? Pessoal, vale lembrar mais uma vez que toda reclamação precisa ser formalizada, precisa ser por escrito, você precisa comprovar que deu ciência ao fornecedor, ao vendedor, de que aquele produto está com defeito, que está com probleminha, tá certo? Então lembra de registrar, manda uma carta por AR, manda um e-mail, toma cuidado nisso, tá certo? O que precisarem, a gente está aqui. Qualquer dúvida que tiverem, manda um e-mail para a gente, teremos o prazer em respondê-las. Até a próxima. Tchau, tchau.